Bem-vindos a mais um episódio do AJCast, o podcast oficial da JK. Eu sou a Maria, host do marketing da JK, e eu tô aqui com o Luiz também, da nossa equipe de marketing. Hoje a gente vai falar sobre a Rítmico 3.0, a central de iluminação. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês já se inscreverem no nosso canal do YouTube e já deixar aquele like para vocês sempre acompanharem todos os vídeos, todas as novidades que saem por aqui. E com quem que a gente tá hoje, Luiz? Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? E hoje, né, a gente vai falar, como a Maria já disse ali, da Rítmico 3.0, né? Essa central aqui que é a queridinha de todos. E para falar dela, eu estou aqui com o Vitor, da engenharia, e com o Alan, CEO da JK, para falar desse sucesso aqui que tem várias gerações e a gente vai estar falando tudo sobre ela nesse episódio. E aí, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Então vamos falar hoje sobre um produto maravilhoso aqui, bem bacana. Produto marca registrada aí da JK, né? Bem conhecida aí do pessoal. Sim. Mas sempre tem mais algumas coisinhas para comentar, né? Hoje a gente vai falar então dela, né? Mas para iniciar eu queria deixar essas duas caixinhas aqui com vocês para a gente fazer um unboxing e já explicar o que é a Rítmico 3.0 e para que ela é destinada, né? Bom, então a Rítmico 3.0 é uma central para controle de iluminação, né? De fitas e faróis. Então essa aqui é a caixinha da central avulsa, né? Então na caixinha da central avulsa vocês vão encontrar os adesivos de brinde, né? O adesivo da Rítmico 3.0, mais um adesivo da JK e a nossa central rítmica, né? Que sempre vem acompanhada de um controle remoto também, né? Para Maria, se a Maria consegue aproximar um pouco da câmera para mostrar os detalhes da central, né? E no outro kit aqui, né, que na verdade é ele além da central, de tudo que vem ali no kit da central individual, ele também acompanha 4 faróis do modelo 6 watts, né, da JK. Então já vem prontinho para instalar daí, né. E a central Rítmico 3.0 ela foi feita para ser instalada e equipada no som automotivo, né? Um acessório a mais assim para o som e fazer aquele plus, né? Que digamos. Assim, se tu olhar a instalação de um som, tipo, com luz e sem luz, assim, tipo, liga e desliga, assim, principalmente se for um lugar escuro, tu vai ver que é um absurdo a diferença, a atenção que chama, né, o projeto, valoriza bem mais também, né, um projeto, né. Como é o 3.0, então ele deve ter muita história aí por trás, né? Quando que surgiu mais ou menos ali a primeira e como que foi sendo essa evolução do produto rítmico, né? E ele surgiu com esse nome ou era outro nome? Na verdade, ela surgiu como strobo LPS. Era um strobo de uma cor só, ele tinha uma limitação de faróis. E o pessoal pedia muito para nós para ter, enfim, dava sugestões, né? Queriam melhorias. A principal mudança que eles queriam é que tivesse mais cores do mesmo farol, porque quem comprava o strobo azul não conseguiria acender vermelho ou verde, então eles queriam que tivesse o RGB. Só que na época isso era meio complicado. Então a gente foi trabalhando, foi estudando e foi trazendo melhorias para o produto, né? Mas assim, focando só nas gerações, a gente teve a LPS, que era a versão de cor única, teve a LPS Black, que foi uma versão aprimorada. O que mudou nela, Vitor, tu lembra? Da normal para LPS Black? Putz, assim, pegou no pulo agora. Essa daí eu tava entrando na JK, essa diferença. Foi bem o período que o Vitor tava entrando, né? Mas basicamente eu acho que mudou a construção da placa, ela ficou mais robusta, assim, tinha mais efeitos, se eu não me engano. E depois a gente partiu para a versão RGB. Então a JK na sua versão RGB. Ela começou sem controle, sem nada, né? Porém trocava as cores. Aí a gente lançou a versão RGB com o adicional de IR Control, que era o controle remoto, que fazia a mudança das cores a uma certa distância. Depois a gente lançou, foi a Rítmico, a versão Rítmico. Essa versão ela já piscava conforme a música, então ela era RGB, tinha controle e já piscava conforme a música. E aí foi evoluindo, né? A gente teve a 2.0 e hoje tem a 3.0. A principal mudança dessa atual para todas as outras gerações, bom, a gente vai falar mais para frente, não vou dar muito spoiler, né? Mas tem bastante coisa, sim, bastante coisa. Quando tu fala RGB, né? Quando lançou o IR Control ou a central RGB, quantas cores já tinham disponíveis assim nos faróis da JK junto com a central? Eu lembrei, o que mudou muito da versão LPS, da LPS Black, é que a LPS a gente tinha o branco, que era o branco xenon, assim a gente chamava, que era de cor 6K, igual uma lâmpada de carro. Tinha o vermelho, o azul e o verde.
Eram cores separadas. Quem comprasse o verde, ganhava, só acendia o verde. O LPS Black, a gente adicionou 3 cores especiais, que era o âmbar, que é aquela cor de autopista, né, guincho. Tinha ultravioleta e tinha o branco, acho que não tinha na primeira versão, ou tinha nessa, não lembro agora. Não sei dizer. Mas eram 3 cores especiais no LPS Black, que a gente separou. Então tinha LPS normal e LPS Black com cores especiais, né? Assim foi surgindo também o desenvolvimento dos faróis, né? Que foram evoluídos junto com a central, né? Eu já estou aqui com um farol de 6 watts da JK e hoje ele tem um sistema endereçável, né? E eu queria saber o porquê que foi criado esse sistema endereçável no farol, assim, né? Claro que acompanha esse kit aqui com a central Rítmico 3.0, mas já acompanhou outros kits também, né? Então, o sistema endereçável, acho que a principal motivação dele foi os clientes que foram optando por fazer instalações cada vez maiores, né? Porque a gente tinha uma limitação, né, de faróis, que a primeira central RGB, eu acho que eram 12 faróis, né? Eram 12 faróis. Qual que era a diferença, né? Todos os fios iam para a central, né? Então, toda, vamos dizer, energia tinha que passar pela central, né? E já no sistema endereçável, como a energia não passa pela central, vem apenas um sinal, uma comunicação digital, então a gente consegue jogar esse limite para uma quantidade absurda, né? E quando era esse sistema anterior, que era o limite de 12 faróis, quando vinha uma demanda, por exemplo, assim, de vai ter um carro show lá, um paredão de som que vai botar 500 faróis. Como é que a gente vai ligar 500 faróis em uma central? Isso não estava previsto, vamos dizer assim, no projeto, né? Então era feito um equipamentozinho à parte, um drive, na época a gente chamava de drive, né, que é um amplificador de corrente. Então você conectava ali a tua central e ela possibilitava daí ligar uma quantidade maior de faróis. E era feito meio sob demanda, assim, né? Então a engenharia parava para fazer isso aí, que era uma coisa rara e foi se tornando cada vez mais frequente, até que o Alan achou, cara, não dá, a engenharia tá só fazendo drive. Então a gente buscou outras soluções, né? Sim. E também tem um detalhe, né, Vitor? O drive desses centrais, desses faróis, eles eram bem complexos, eram feitos em caixas, né? E entrava fios grossos, né, Vitor? De 25 milímetros. Tinha fusível. Então, conector, assim, era um projeto grande até para um carro de som. E isso era o que tinha na época, era a tecnologia disponível. Então, a gente já estava, assim, de olho nessa tecnologia endereçável há um tempo. E a gente tinha esse projeto até rodando, deixamos guardado, porque culturalmente o pessoal talvez tivesse um pouco de dificuldade de entender de início, mas a gente achou a hora certa e conseguiu botar no mercado. E na época que surgiu essa tecnologia do endereçável, quais foram os maiores desafios, dificuldades, assim, que vocês enfrentaram para conseguir chegar nessa tecnologia, né? Então, eu acho que olhando assim para os desafios, né, um dos maiores assim foi a questão de ter um funcionamento correto num sistema de som, tipo onde existem fontes de interferência, esse tipo de coisa, né, o pessoal às vezes um cabeamento bem longo, né, você tem a central instalada num lugar e acaba tendo que levar os faróis, vamos dizer, às vezes vários metros de distância, né. Então, tudo isso foi testado no laboratório, a gente lá com vários rolos de fio, assim, com 10, 20, 30 metros para garantir que tivesse um funcionamento, né? No farol foi usado alguns artifícios ali para que isso tivesse um funcionamento correto, né? Eu acho que essa foi uma das dificuldades, assim. E também essa quebra de cultura, porque o pessoal estava acostumado a ligar os fios, assim, vermelho com vermelho, 10 fios tudo junto e ligar na central. Então, essa cultura de ter que intercalar um fio no outro. Então, assim, a gente estudou como é que a gente ia passar para o consumidor isso. Aí a gente definiu as cores dos fios, né? Então, tem o fio cinza e o fio marrom. A gente definiu para não ficar muito confuso junto com o vermelho, com o preto, com o amarelo, com o laranja. Então, a gente colocou o marrom e o cinza, eram cores neutras, uma mais fraca, uma mais forte, para a gente seguir uma sequência. Então, ele sempre entra numa cor e sai em outra. Então, tinha essa questão da cultura, da usabilidade, dos ruídos que o Victor falou, porque, assim, o fato de ser endereçável, ele envolve frequência, tecnologia ali, então ele acaba sendo imune, né, Victor? Desculpa, ele acaba sendo sensível a ruídos. Sensível, E que nem o Victor falou, um ambiente automotivo é muito ruído. E tanto que a gente desenvolveu um filtro, alguns filtros, tanto na central como nos faróis, para que ele conseguisse funcionar de maneira mais precisa, assim, sem dar tanto problema. E com isso, com todo esse trabalho, que foi um conjunto de coisas, né, não só o desenvolvimento em si, mas como levar isso para o consumidor, a gente acabou patenteando. Então, foi a primeira patente da JK, é uma patente de invenção mesmo, não é uma patente de desenho técnico, é uma patente de invenção.
demorou porque a gente não sabia como é que funcionava uma patente, tudo a gente conseguiu. Então, hoje, toda a linha endereçável da JK é patenteada. 3 VAS, 9, 6 e todos que vierem aqui para frente têm a patente em cima desses produtos, né? Que legal, né? Uma tecnologia aí que ficou da JK, né? Isso. Aham. Marcada no mercado. E eu lembro que as centrais anteriores, realmente, tu tinha que ligar os fios, né? O RGB, né? Então, a ligação ali. E agora ficou mais simples, porque a central, ela tem uma saída digital e que tu consegue interligar vários faróis entre eles, assim, né? E quais que foram os principais, as principais motivações para vocês terem criado a Rítmico 3.0? A gente sempre colheu muito feedback dos clientes, né, para estar buscando essas novas versões do Strobo RGB e depois do Rítmico, né? Então, acho que uma das principais motivações foi ver as aplicações dos clientes, né? Porque, por exemplo, a gente percebia que era muito comum o cliente ter mais de uma central de iluminação ou mais de um controle remoto. Porque geralmente ele acaba dividindo a iluminação, por exemplo, faz uma iluminação voltada para o público, outra voltada para o som, ou uma no som, outra no painel de amplificadores, né? Então ali sempre tinha essa demanda de mais de um controle, assim, né? Então por isso veio a ideia de estar fazendo a central Rítmico 3.0 com 2 saídas, né? E, inclusive, uma saída nela foi dedicada para estrobo, né? E outra foi dedicada para fita. Então, elas não são só 2 saídas, elas são realmente diferentes uma da outra, né? A saída para estrobo, ela tem esses efeitos que são mais do estroboscópico, né? Que vem aquela ideia de piscar forte, que dá até aquela... Parece que as coisas também em câmera lenta, assim, né? Quando tá no escuro, né? E já a fita, ela usa mais esses efeitos que são endereçáveis, que tipo assim, um pontinho vai andando, vai e volta, vai acumulando, ele faz tipo aqueles movimentos assim, né? Então acho que essa é uma das principais motivações assim para fazer essa versão, né? Legal. E dentre os recursos, assim, o que tem de principais recursos na Rítmico 3.0? Que ela teve de melhoria, sei que tem umas novas funções. Sim, também. e ela teve várias gerações, né? Então, acho que é uma evolução bem constante. Pode destacar ali, que nem o Vitor falou, a questão das 2 saídas é uma coisa que ninguém esperava, a gente surpreendeu o mercado, tanto que foi no Enan de 2021, acho que 22, a gente levou, explicou bastante, e no de 23 a gente levou, explicou novamente, tinha gente que ainda não sabia. Então, a gente tem assim, um caminho bem longo para levar esse conhecimento pessoal. Às vezes a tecnologia ela é bacana, tudo, mas ela tem que ser bem explicada várias vezes. Mas esse é um recurso bem bacana, porque quem entende como é que funciona acaba ficando bem fascinado. Que nem o Vitor falou, tinha vários controles, o pessoal usava um para LED, um para som, um para strobo, então acaba reduzindo um pouco esse uso de controle das centrais. Esse é um dos principais. Teve o recurso da IA, que a gente colocou nessa central, então ela faz várias coisas ali que a gente não vê, mas ela faz. Então, o ajuste do microfone de modo totalmente automático para o som, né? Pode ser som alto, som baixo, ela sempre vai estar monitorando e se adaptando. Porque o que acontece? Às vezes o som está muito alto, o microfone ele satura. O LED ficaria aceso assim, sabe? Ele fica estático. Ela percebe isso, ela consegue corrigir e faz com que ele pisque bem em conjunto com a música. E às vezes o som é tão baixo que o microfone não tem um ganho para jogar para os LEDs. Então ele também consegue corrigir e isso faz tudo de forma automática. Esse foi uma grande sacada, porque nas versões anteriores tinha esse ajuste de sensibilidade, mas era manual. O consumidor ele ia lá, controle e colocava mais sensível, menos sensível. E de novo, muitos nem sabiam desse recurso e às vezes nem usavam direito. Que mais, Vitor, tem novidades? Tem bastante coisa. Então, assim, uma novidade também que é bem interessante, né, foi a proteção de curto-circuito que a gente implementou nessa central, porque é uma coisa que eventualmente acontecia, um cliente ou outro acabar tendo um problema de bater um fio de 12 volts ali na saída endereçável, né? Enfim, é uma frustração grande para o cliente, né? Ele vai estar lá instalando, louco para ver funcionar e daí acaba queimando o produto, né? Então, a gente, para evitar esse problema, implementou nas 2 saídas essa proteção de curto-circuito. E é uma coisa assim, a nossa índice de garantia já era muito baixo, mas a gente ainda pensou assim, mas as pessoas ainda têm... Alguns vão ter esse problema, né? Então, acabou sendo colocado isso para estar fazendo contornar esse problema aí definitivamente, assim. Hoje é muito difícil tu conseguir queimar a saída endereçável, né, das centrais, né? E até um adendo, né, Vitor? Essa questão da proteção de curto, para nós, com índice extremamente baixo de garantia, o índice ele é na faixa de 0,2%, 0,3% do que a gente vende, ele dá retorno.
que é geralmente alguma uso, alguma coisa assim, porque todas as peças são testadas na fábrica várias vezes. Só que essa pequena porcentagem são os clientes insatisfeitos. Eles que vão lá, dão um feedback ruim. Então, assim, a gente está muito de olho em todos os feedbacks, nos positivos e nos negativos. Então, assim, isso nos incomodava de certa forma. Não é nem pelo custo de um frete, a gente sempre resolveu o problema do cliente, mas é o fato de ainda ter alguma coisinha que incomodasse. Então, essa proteção, ela também foi algo difícil para a engenharia colocar, porque é um sinal de LED, um sinal relativamente corrente baixa, né, Vitor? E colocar uma proteção ali afetava um pouco o desempenho, mas a gente conseguiu, a engenharia conseguiu fazer essa proteção, então foi um marco bem importante nesse produto também. Uma das coisas também do modo random, né? Ah, é verdade. Dela. Uhum. Se puderem falar um pouquinho mais. O modo random ali, ele também é gerenciado pela IA ali, que está rodando ali dentro, né? Assim, o que ela faz, grosso modo? Ela procura sempre uma combinação de efeitos e cores, né? Porque a central rítmica, ela trabalha sempre dessa forma, né? Ela tem, vamos dizer assim, uma lista de efeitos e uma lista de cores, ela faz combinações entre essas listas, né? Tanto na saída para estrobo quanto na saída para fita. E também ela sempre vai analisando para que não fique repetitivo, vamos dizer assim, né? Então, quando ela faz essa substituição por um novo efeito, que é a cada 7 segundos, mais ou menos, ela vai sempre procurar tá passando por um efeito que seja mais diferente possível do anterior, para que a pessoa possa estar, tipo assim, vendo todas aquelas combinações, né, que podem ser feitas, né, que realmente seja o mais aleatório possível, assim, né. Sim. Isso também foi bastante trabalhado, porque nas gerações anteriores a gente tinha um modo automático, mas ele era simplesmente um incremento, assim, ele ia simplesmente passando, né, estrobo rápido, depois estrobo lento e tal, e aquela sequência era meio que fixa, assim, né. Era uma sequência fixa. E já na Rítmica 3.0, não. Você nunca vai ver acontecer a mesma sequência, sabe? De efeitos, né? Usando o modo random, entendeu? Uhum. Essa função aí é bem, bem legal para quem quer colocar, instalar lá e quer deixar os efeitos rodando e não se preocupar com nada, né? Então Exatamente. É perfeita para isso, né? E assim, ela puxa o modo áudio também, puxa os 2 modos áudio que tem, né? E todos os outros efeitos, todas as cores. Então, tu vai, às vezes, ver algumas coisas que nem sabia que dava para fazer, ela vai puxar ali, entendeu? Uma dúvida que o pessoal tem muito é sobre o modo áudio, né? Claro que a gente explicou ali que ele tem a IA ali no microfone interno dele e tudo, né? Mas como é que funciona a piscada desse modo áudio, né? Porque a gente tem a Central Power VU com o microfone interno também e tem a Rítmico 3.0. E as duas têm diferenças, né? Então, o modo áudio da Rítmico 3.0, na verdade, são 2 modos áudio, né? Então, com a tecla do modo áudio, a pessoa pode estar optando por um ou pelo outro. No primeiro modo, que é selecionado, ele faz uma variação, vamos dizer assim, linear do farol, né? Então, ele acende e apaga devagar. O grave veio bem forte, ele acende 100% aceso. O grave veio médio, ele acende, sei lá, 50% e vai fazendo uma coisa proporcional, assim, né? Já no modo áudio 2 que tem ali, ele é mais um estilo tipo liga e desliga, assim, né? Então, na verdade, ele faz tipo um estrobo, assim. Então, tem grave, ele pisca várias vezes. Para o grave, ele para de piscar, né? Então, ele tem esse comportamento, assim, né? Isso é legal para as funções, né? Como ela tem 2 saídas, então às vezes dá para deixar um na fita e o outro no estrobo, Sim, né? Então sim, vai com fazer certeza. 2 funções aí no modo áudio, né? Com certeza. E ali explicando um pouco mais do modo áudio, né? Ele trabalha com a IA ali, mas basicamente o que ela faz, né? Ela vai analisando o áudio que está sendo recebido e ajustando o ganho do microfone, né? Porque na primeira central rítmico, ela tinha um modo manual, então você tinha 20 níveis, né, de sensibilidade. A pessoa ia lá e clicava, tá muito aceso, ela clicava no menos, ficava apertando menos, agora tá piscando, beleza. Mas ela lá aumentava o som, já ficava aceso de novo, né? Tinha esse problema. Aí na Rítmico 2.0 a gente passou a ter 2 níveis de sensibilidade, né? Então ela já trabalhava, vamos dizer assim, com uma certa autonomia, mas era mais limitado, né? Então, por exemplo, você tinha um modo, digamos assim, som alto e modo som baixo. É uma caixa Bob ou um paredão, tipo assim, era mais ou menos isso, né?
Então ainda tinha essa questão. Só que às vezes a pessoa nem vai lembrar de usar isso e tal, e acaba não tendo uma experiência tão legal, né? Então por isso na 3.0 foi desenvolvido esse recurso que faz isso tudo automático. Daí. Então basta ligar, tanto que é bem legal de perceber, assim, quem tem pode fazer o teste. Você bota, por exemplo, a música bem alta, você vai ver lá a sua central piscando, né? Aí tu vai lá e abaixa o som, abaixa para metade do volume, por exemplo, você vai ver que primeiro o farol vai ficar meio apagado, porque ele está analisando se a música, tipo, diminuiu a intensidade dos graves ou se realmente baixou o volume, né? Quando ela passa um tempinho, ela percebe, não, baixou o volume, então ela já ajusta para que, esse aqui é o meu máximo, então ela começa a trabalhar dentro daquele novo nível ali, né? Então é bem legal até de ver na prática, assim, isso aí. Do modo random, a gente tem 38 mil combinações, né, de cores e efeitos. E como é que chega, assim, nesse número, né? E como é que é feito esse cálculo? Quais são as possibilidades? Então, até esse cálculo tem no próprio manual, que a gente, quando fez as contas e chegou nesse valor, pensou, cara, acho que vale a pena até colocar no manual para o pessoal ver que a gente não está inventando, né? assim. Isso aqui a gente vai ter que recorrer ao manual mesmo, né, Vitor? A gente colocou aqui as tabelas e combinações, porque cada CD tem seus efeitos e suas cores. Então, até separando o que é uma combinação. Uma combinação é um efeito e uma cor. Então, se tiver um efeito com 7 cores, primeiro eu quero só com vermelho, só com azul, só com, né? São 7 combinações. Então, assim, fazendo esse mix, a gente tem aqui no manual, talvez não vai dar para ver aqui na câmera, mas depois a gente pode disponibilizar para vocês, quem quiser. Tem até uma conta aqui que a gente fez, né? Uma conta numérica aqui, bem maluca. Mas, enfim, tem certinho aqui as combinações. Até no início, esse projeto era para ter mais de 100 mil combinações. A gente acabou limitando um pouquinho porque limitações de processamento e tal. E assim, é muita combinação já. 38 mil combinações quando a gente ativa o modo random ali, praticamente não repete os efeitos, né? É uma área de oportunidade ali para a pessoa aproveitar no seu som várias possibilidades. Mas assim, resumindo essa questão das combinações, né? Você basicamente pega, né, os efeitos e multiplica pela quantidade de cores. Então você tem de uma saída, né? Aí tem duas tabelas, tem a tabela do strobo e a tabela saída de fita, né? Então calcula quantas tem numa saída, quantas tem na outra. Então você ainda pensa assim, eu tenho tantas possibilidades numa saída, tantas na outra, mas eu posso ainda combinar as duas saídas, né? Então no final ainda multiplica uma pelo outro, né? Então por isso dá esse número bem, bem grande, né? Inclusive por isso foi um salto enorme, tipo assim, do rítmico 2.0 pro 3, né? Porque você colocou agora duas saídas e pode combinar elas também, né? Para fazer as tuas configurações ali do som, né? Tu comentou até ali que quase chegou a 100 mil combinações, Sim, né? Vamos perguntar pro pessoal aí se eles não querem num próximo esse desafio. Comenta aí pra gente, né? No vídeo. Quero ver todo mundo usar essas 100 mil combinações. 38 Dá até mil pra já fazer muito, né? joguinho no Instagram daí, né? Quem me mandar ritmo com essa combinação aqui, quem achar aí como é que faz, ganha alguma coisa. Aí eu pergunto, como é que a engenharia testou tudo isso, né? Quanto tempo ficaram usando a Ritmico 3.0? Poderia mostrar, talvez, aqui como que aciona o modo random, né? Já que a gente tá falando dele. Não, com certeza. Já que temos um mostruário aqui. Então, primeiro a gente pode estar ligando ela, né? Então, dá para ligar no controle ou no botão, né? Tem um botão aqui também. No meio a gente tem o LED, que é o LED de feedback da central, né? E em cima aqui tem mais 4 LEDs, um referente à saída strobo e outro referente à saída fita, né? Então, um LED é azul e o outro verde. O LED verde, ele é referenciado ao modo áudio e o azul ao modo handle. Então, acionando pelo controle, ele acendeu aqui o azul, quer dizer que está no modo handle ativo, né? E o handle dá 2 strobo, na verdade. 2 strobo, porque tem os dois, né? Já fez a troca, né? Então, agora está rodando um efeito aqui. A gente esperar um pouquinho, ele logo já vai estar... trocou de novo. E assim vai indo, né? Eu vou ligar o da fita também, Vitor. Agora o random tá no modo áudio. Tá no modo áudio, ele parou. Mas é porque a gente tá sem música. Segui falando aí pra ele. Legal que fica os dois simultâneos, assim, né? Aleatório aqui, aleatório aqui. Então, facilita bastante a vida do usuário ali. Já que tu tá mostrando aí, tu consegue nos mostrar um pouquinho mais dos botões ali que ela tem? E as curiosidades também aí com o controle e com a central também. Então, questão de botões, né? Ela tem apenas um botão aqui.
E esse botão aqui, ele basicamente vai servir para... Quando a central está ligada, você pressionando ele, você troca entre os efeitos especiais que tem no controle ali, né? Tem alguns efeitos que são separados dos outros ali. Então você vai acionando aqui, vai fazendo a troca entre eles. E também dá para ligar e desligar a central, né? Então segurando o botão, você desliga ela e clicando mais uma vez, ela liga de volta, né? Ô, Vitor, clicando aí no botão, é como se fosse também, ela tem a saída Pulse, né? Exatamente. É o mesmo esquema, né? Exatamente. O pessoal tem um pouco de dúvida também, como que faz essa ligação do Pulse? Então, aqui embaixo tem uma entrada, né, que nem o Luiz falou, que é a Pulse. Ela basicamente é uma entrada para você levar esse botão que está aqui para um outro ponto. Então, por exemplo, assim, na minha instalação, por algum caso específico, a central tem que ficar no lugar escondido, né? Então, às vezes vai ser ruim para estar usando o controle remoto e também para estar acessando o botão. Então, você basicamente pega um fio do 12 volts da alimentação aqui da central, ou da bateria que seja, e leva até um botão e desse botão até a entrada Pulse. Então, quando vem o 12 volts aqui, ele faz o acionamento. E o comportamento é exatamente igual desse botão que tem aqui em cima, né? Então, um clique vai trocando de efeito, segurou, desliga, ou clicou, liga. Então, é bem simples assim. Essa entrada Pulse é uma tecnologia que a gente colocou nessa central e em outros produtos da JK para fazer a comunicação entre eles de uma forma simples. Também permite não só entre centrais da JK, como alguma coisa externa, que nem o Vitor citou um botão, por exemplo, num barco que tem muita maresia, o pessoal pode estar instalando a central de forma mais escondida, puxando um fio para um botão ali no comando do barco, e quando ele aperta o botão ele troca as cores. Ou uma automação em casa, com algum esquema de automação residencial, que joga um pulso para lá também faz a troca de cores. São situações mais específicas, mas tem essa possibilidade. E o botão tem mais uma ação também, né? Tem uma escondida aí. Então revela aí pra gente. Sim. Então, a gente veio falando aqui para vocês, né, que uma saída ela é para estrobo e outra é para fita. Uma característica disso aqui é que, assim, quando você coloca na mesma saída, as dois, por exemplo, você vai ver que a fita e o estrobo elas não têm exatamente o mesmo padrão de cor, mas a gente tem como contornar isso, porque o que isso acontece? Digamos que eu queira colocar farol nas duas saídas. Por algum motivo, no meu projeto, isso encaixa melhor, né? Então, a gente pensou nisso também, só que o que aconteceria? Existem algumas combinações aqui que, por exemplo, são efeitos que têm duas cores. É ciano e rosa, por exemplo. Se você vir diretamente e colocar farol nas duas saídas, essas cores não vão bater exatamente com o que estão no manual, né? Porque ela estava esperando que fosse colocado a fita e não o farol. E assim também ao contrário, nas duas saídas, né? Então, para estar fazendo essa substituição de padrão de cor, então você desliga a central. Com ela desligada, segura o botão uns segundinhos, até que acenda os LEDs azul e verde ali em cima. Ó, acendeu. Então, o que acontece? Isso aqui quer dizer em qual modo que cada saída está. Se está para estrobo ou fita. E para estar fazendo a substituição, a gente pega no controle e tem esses botões aqui, 1 e 2 na parte de estrobo e 1 e 2 na parte de fita. Então, por exemplo, assim, para alterar do estrobo, eu venho aqui e clico 1 ou 2. Então ele vai mudando entre o azul e o verde. Quando tá os dois verdes, é tudo para fita. E o azul, no caso aqui, é para estrobo. Também dá para mudar na saída de fita, né? Então, basicamente, você faz a configuração que quiser e depois segura o botão aqui para estar salvando. Ó, bastou um clique e aí ele já salvou na memória essa alteração, né? Bem legal essa opção, né? Porque ela tem duas saídas digitais e ela suporta vários faróis ou vários segmentos de fita de LED. Então, às vezes, a pessoa quer botar tudo só estrobo. Então, às vezes, pode usar as duas saídas ali para estar fazendo esse conjunto aí, né? É um recurso que não é, assim, muitos clientes que usam, mas quando eles precisam, salva, né? Assim, Acho que é uma pergunta que o pessoal se faz muito, por que ter dois padrões? Né, Vitor? O pessoal se pergunta muito, por que dois padrões? Porque assim, ó, os faróis que a JK produz, a gente tem um padrão nosso de cores. Então, a gente sabe quando manda vermelho, acende vermelho, quando manda azul, acende azul, né? Só que as fitas de LED, geralmente, são de origem importada. A JK tem um padrão de fita que ela seguiu o maior padrão mundial de fitas, porém, tem fitas no mercado que tem outros padrões. Então, acontece muito de você mandar o vermelho na central, o farol acender vermelho e a fita acender verde. Então, fica aquela cor misturada. A gente pegou a nossa fita de LED, ela segue o padrão das outras fitas de LED
a maioria que é fabricada no mundo. Então, ela é diferente do farol. Por isso que a gente fez 2 padrões. Porque se fosse o mesmo padrão, tudo igual, não teria necessidade de fazer essa troca de padrão. Então, por isso que tem essa troca de padrão. Porque se realmente quiser botar fita nas 2 saídas, vai acender diferente, vai acender errado. Quando for acender azul, vai acender verde, rosa, sei lá, vai ficar bem aleatório. Então, colocando o padrão certo de fita e padrão certo de farol, fica certinho ali as cores. A gente até trouxe as fitas aqui da JK, né, Alan? Ah, sim. Dava pra pegar uma e mostrar também. Eu sei que a nossa Pessoal. fita, né, pessoal? Com certeza a mais bonita do mercado. Começando pela embalagem, que é uma das primeiras experiências do consumidor. Mas é uma fita... Deixa eu pegar aqui. Ela é resinada, né? Tem uma resina bem resistente, com proteção UV. Ela tem a dupla face, que também é bem aderente. Ela tem 2 tamanhos. Tem o tamanho de 150 LEDs e o 300 LEDs. O que muda? A cada pedaço de 10 centímetros, nesse caso aqui, tem 3 LEDs. Esse modelo é 150 LEDs. E o modelo 300 LEDs, como eu tenho o dobro de LEDs, ele ocupa a metade do espaço. Então, em vez de ter 10 centímetros, eu tenho 3 LEDs, eu tenho 5 centímetros, tenho 3 LEDs. O que isso acontece na prática? Eu tenho mais resolução, eu tenho mais pixels. Lembrando que a cada 10 centímetros a gente considera um pixel. Então, assim, cada LED não vai acender de cor diferente. É sempre 3 LEDs da mesma cor. Então, aqui é vermelho, 3 LEDs. Azul, 3 LEDs. Então, assim, quanto mais resolução, mais pixels, eu tenho mais definição nos efeitos. Então, essas aqui são as nossas fitas. Inclusive a gente fez as fitas na cor preta, né, Alan? Porque é uma coisa que... assim, a gente vê que a maioria das pessoas estava procurando, né? E normalmente só encontrava a fita branca, né? Então, como a nossa já é, vamos dizer, destinada para o som automotivo, a gente trouxe ela na cor preta daí. Fica mais estético também. Exatamente. Na maioria dos projetos casa melhor, né? E a gente também trouxe a fita de 2,5 metros, porque a fita também segue um padrão mundial de 5 metros. Você compra o rolinho e vem 5 metros. Só que às vezes o consumidor quer comprar fracionado. Eu queria comprar 1 metro, eu queria comprar 1,5 metros. E nenhum vendedor faz isso, eles não abrem a fita e cortam para vender. Porque a partir do momento que você corta a fita, geralmente perde-se a garantia. Ela é dada a garantia na fita inteira. E também quando corta a fita, você tem que estanhar novos fios ali. Então os vendedores não fazem isso, né? O que a gente sentiu do mercado? Muitos projetos não utilizam 5 metros de fita, eles usam 2, 3, 4 metros. Então a gente ficou na dúvida, como vender isso de forma menor, forma mais fracionada? Então, a gente trouxe a fita de 2,5 metros, que vende muito bem, ela tem a maioria dos projetos. Então, uma caixa Bob hoje, com alto-falante de 12 ou um de 8, né? Geralmente, somando ali a área que vai de fita, vai 1,5 metro, 2 metros. Então, essa de 2,5 metros, ela sobra bem pouco pedaço de fita. Diferente de comprar uma de 5 metros, você está utilizando 2 metros e sobrar 3 metros. Então, fica mais fácil para o cliente, mais acessível e sobra menos também no projeto dele. Agora, na questão do controle, né? A separação do controle aqui. Ele é dividido entre as 2 saídas, né? Só que tem alguns botões aqui que tem na saída de strobo, só que não tem na saída de LED. Um exemplo aqui, o modo áudio, né? Como que eu vou ativar o modo áudio na saída de fita de LED? Como é que eu consigo fazer isso, né? Então, para estar ativando o modo áudio na saída de fita de LED, basta estar segurando o botão do áudio, né? Então, por exemplo, assim, se eu segurar aqui, ó, ele já acendeu aqui esse carinha aqui, né? Eu quero mudar para o segundo modo de áudio, né? Como são 2, você segura de novo. Segurou mais uma vez, ele já pisca aqui o LEDzinho verde, indicando que mudou para o outro modo daí, né? Tem outro botão, né, Luiz, que eu acho que é compartilhado, ligado direto, né? A gente tem uma forma de deixar o farol aceso direto. Então, por exemplo, assim, que é esse carinha aqui no cantinho aqui em cima, né? O Direct On. Então, você apertando ele uma vez, ele vai fazer isso pro farol, né? E se manter ele pressionado, ele faz isso para a fita daí também, né? Claro, ele puxa primeiro o branco, mas depois também a pessoa pode estar escolhendo a cor que quiser, né? Legal. Esse é um botão compartilhado também. O bom é que tu falou da cor, eu lembrei uma coisa que tem em especial no sistema da JK, né? Que é a cor laranja da JK. Né? Então, acho que é... Uma das curiosidades. Um ícone único, né? Essa cor ali, a gente tinha 7 cores, né? Que são o RGB, que é o vermelho, verde e azul, tradicional, e a combinação de 2 cores, que nem tipo assim, o rosa é o azul e o vermelho, né, Victor? Então, a gente tem mais 3 cores, que são a combinação dessas 3 cores primárias, e o branco, na verdade, é todas as cores juntas, então, de forma o branco. E então, fecha 7 cores. Só que a gente sente falta do laranja. Em alguns projetos que a gente fazia,
a gente queria iluminar laranja, só tinha vermelho, ou, enfim, amarelo, que chega mais próximo. Então, a cor laranja, ela não é 100% de duas cores, elas são frações diferentes. Então, a gente aciona essa cor e tem a 8ª cor que a gente colocou na linha de estrobos da JK, que é a cor laranja JK. Então, a gente usa tanto nos nossos projetos, como muitos clientes têm a logo laranja, trabalham com laranja, ficou bem legal. O laranja JK dá um diferencial. Dá um diferencial, né? Deixa eu ligar aqui pra gente ver. E tem um especial também, que dá pra pôr o branco e o laranja, né? A Quer ver? combinação. Consegue botar um mostrar aqui para mostrar para o pessoal? Sim. Então, vou mostrar na prática. O branco, que é a junção de todas as cores. Aí nós temos o vermelho, o verde e o azul. E daqui para frente são a junção de duas cores. Então, o ciano é o azul e o Azul verde. e verde. Verde. Isso. O rosa, azul e vermelho. Amarelo, verde E e vermelho. vermelho. E daí ele voltaria para o branco. Então, é o padrão de mercado. Toda central, qualquer lugar do mundo tem essas 7 cores como padrão dentro do RGB. E nós adicionamos o laranja. Foi feito a dedo, foi escolhido o tom certinho das cores ali, que são... Não vamos falar esse segredo, né? Mas foi escolhido a dedo, então ele forma o laranja. Aí depois vem pro branco e volta de novo, né? Então, a gente tem 8 cores porque adicionamos o laranja. E pessoal, eu queria lembrar vocês de se inscreverem no canal do YouTube aqui da JK. E também já deixar aquele like se vocês estão gostando desse vídeo, pra gente fazer mais vídeos assim nesse nosso AJCast. Agora indo para o assunto da instalação. Qualquer pessoa pode instalar, precisa de um conhecimento técnico? Qual que é o grau de dificuldade? Então, assim, acho que a gente pode dizer que o grau de dificuldade é bem tranquilo, assim, né? Basicamente, para instalar, você tendo o manual em mãos, né, que vem na caixinha, aqui já tem um diagramazinho de instalação, que é bem tranquilo para estar seguindo, né? Se a gente for demonstrar aqui, assim, de forma simplificada, os fios do farol, eles são 4 fios, né? Então, você tem o fio vermelho e preto, que vai estar alimentando com 12 volts, né? O vermelho e preto. Basta estar ligando na bateria ou numa fonte que estiver sendo utilizada. Tendo que ser a mesma que está a central, né? Então, você alimenta a sua central no 12 volts, também os faróis. E na saída da central, você vai colocar o fio cinza. O fio cinza, ele sempre é uma entrada do farol, né? Então, o sinal vai entrar pelo fio cinza e sair para o fio marrom. Então, o teu próximo farol vai interligar no fio marrom. O fio cinza no marrom, cinza no marrom, sempre dessa forma, né? E o último fio marrom vai ficar sobrando. Isso é normal, pode estar só passando uma fitinha isolante, né, nele, deixa lá isolado, tranquilo. E o primeiro cinza vai direto na central, né? Pegando aqui a central, né, pra gente dar uma olhada, vamos dizer assim, toda a instalação, o que temos aqui, né? Então, os 2 primeiros são da polaridade da alimentação aqui, né? Então, positivo e negativo da bateria. Aí, primeiro a gente tem a saída de fita, né, que tem esse símbolo, esse redondinho ali para simbolizar a fita. Aí depois a gente tem a saída para farol e por último a entrada pulse, que nem a gente explicou antes, que é aquela para estar expandindo a conexão aqui da central com outros equipamentos, né? Se a pessoa nunca usou iluminação ainda, ela consegue instalar facilmente isso daí só com o apoio do manual. Um alicatezinho, uma chavezinha de fenda e é tudo que precisa. E a ideia é bem essa, tornar cada vez mais simples, porque a gente percebe que o consumidor está cada vez comprando mais no e-commerce e ele tem duas formas de instalar, ou ele instala em casa ou leva na loja. A gente percebe que tem muitos consumidores comprando e querendo instalar em casa. Eles querem aprender a fazer, querem mexer, querem cortar o fio. Então, é legal que a gente também tem um canal do YouTube, né? A gente está fazendo um podcast que passa muito conteúdo técnico justamente para auxiliar esses consumidores que querem fazer a instalação em casa. Quando instala em casa, sem conhecimento técnico, acontece de queimar, acontece de ligar errado. Então, é legal acompanhar os vídeos, saber as dicas ali, como instalar certinho. Mas, como o Victor falou, é muito simples, né? Então, dificilmente ele vai acabar queimando, estragando a central. A recomendação, claro, é sempre levar numa loja, porque ele vai fazer toda a instalação correta, dimensionar cabo, botar fusível, tudo certinho, mas tem as 2 opções, ou instalar por conta ou instalar na loja. E o legal também que assim, a gente comentou que, né, tem a proteção contra a queima das saídas endereçáveis, né? Então, caso bater o fio 12 volts ali, não vai estar queimando a central. E também outra proteção que tem é a inversão de polaridade, né? Então, se por acaso a pessoa, por acidente, está ligando o positivo e negativo invertido, ela também não queima, né, a central. Então, isso também já ajuda
a instalação aí mais doméstica. Com certeza. E dentro da central, ela tem uns LEDs de feedback, né? E o que que significa esses LEDs de feedback que tem na central? Uhum. Então, na central, ela possui basicamente 5 LEDs, né? Esse RGB aqui no meio, esse LED RGB do meio, ele segue sempre o que está acontecendo na saída de faróis. Então, vocês podem ver que ele pisca bem similar, vamos dizer, igual ao que está acontecendo nos faróis, né? E esses outros 4 LEDs pequenininhos que tem aqui em cima são referentes ao modo handle e o modo áudio de cada saída, né? Então, esse par de LEDs do lado de cá, ele é referente à saída de faróis. E o parzinho de LEDs que tem do lado de cá, ele é referente à saída das fitas daí, né? Então, por exemplo, aqui está o modo áudio na saída de faróis e modo handle na saída de fitas. É basicamente isso daí. A gente se preocupa muito também com a experiência do usuário, né? User experience, né? Que a gente chama. E eu sei também que teve um bom trabalho aí de desenvolvimento para montar o controle, né? Então, também queria que falasse um pouquinho ali como é que foi esse processo. Sim. Então, tem toda a parte da engenharia, do firmware, da placa, mas tem muito também como levar isso para o consumidor. Então, como a gente falou antes dos fios, né? A gente padronizou o marrom e o cinza para fazer a ligação em série, que era uma preocupação nossa. Tem a parte do controle também. Como é que o usuário vai estar utilizando isso? De uma forma bem resumida, né, Vitor, a gente chegou na conclusão de que, na verdade, o consumidor, na maioria das vezes, ele só quer apertar um botão e ver a coisa acontecer. A coisa Então, mais fácil de todas, né? Quer ter apertou, facilidade. Então, ele não quer fazer aquela combinação, aperta 3 vezes aqui, mais 2 aqui e vai ficar rosa. Não, ele quer apertar um botão e alguma coisa acontecer. Então, a gente priorizou deixar os melhores efeitos dentro das teclas especial. Então, tem tecla especial aqui na parte de cima do controle, que é para faróis, e tecla especial na parte de baixo do controle, que é para fitas. Fora isso, a gente tem a tecla on-off individual. E, enfim, a dúvida na criação desse controle foi como dividir a parte de controle e a parte de fita. Porque fazer 2 saídas lá na central, beleza, não é que não seja tão difícil, é difícil também. Mas como fazer com que o usuário acesse isso de forma rápida? Então, imagine que até pouco tempo atrás, o usuário tinha um controle inteirinho da JK só para o farol e um controle inteirinho de outro central, sei lá, só para fita. Então, como é que a gente unifica aqui? A gente teve que escolher teclas da JK, dos faróis, e adicionar teclas da parte de fita. Então, ele é muito customizado. Na parte de fita, tem efeitos como velocidade. O velocidade e os efeitos, eles são mais voltados para essa parte endereçável, Isso. assim, né? Porque a maior diferença mesmo é a parte do velocidade, né? É que eu me confundi porque aqui no áudio, ele colocou a gente tem só na parte de cima, mas é porque é uma tecla de dupla função. Então, a gente priorizou colocar na parte de strobo, que vai pegar mais a piscada da música, mas se quiser colocar na fita também, é a mesma tecla. Então, aperta 2 vezes ele já aciona. Até porque tem aquela configuração que permite, né, que tu coloque os faróis também na saída de fita, né? Então, faz sentido, né, que ele tenha acesso ao strobo, porque daí tem o uso completo, vamos dizer assim, né? Mas, de forma resumida, qualquer botão que o usuário apertar vai acontecer alguma coisa, seja na fita ou no farol. Então, ele ficou bem prático. Consegue desligar a fita, deixar desligado, ou desligar o farol, deixar desligado, deixar ligado só a fita. Então, é um sistema Deixa eu fazer totalmente separado, uma né? mini demonstração aqui. Então, eu vou tirar do modo random aqui a fita, vou tirar do modo áudio aqui o strobo, então ele tá livre para apertar qualquer coisa, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a parte de fita, efeitos endereçáveis, coloridos. E eu consigo botar para piscar em cima os faróis. Então, eu consigo, assim, de forma bem prática, com o mesmo controle que está mudando. Vou acionar aqui outro efeito na parte de fita e eu vou mexer na velocidade da fita. Ó. Eu posso deixar bem devagar, ele está preenchendo aqui com outra cor, tá vendo? Então na fita eu tenho esse controle também da velocidade, eu posso deixar bem rápido. Ó. E no farol eu tenho efeitos mais para farol mesmo, mas que são de piscada mesmo. Legal. E a gente falou muito que esse produto é para o som automotivo, né? Mas eu sei que ele encaixa em outros projetos, né? Vocês já viram em alguns outros projetos que, além do som automotivo, que dá para instalar também essa central? Toda semana aparece algum consumidor com alguma dúvida que ele quer botar num projeto diferenciado. A gente já viu em podcasts, o pessoal colocar com iluminação de fundo no teto, colocar fitas. Então, dependendo de quem vem, o pessoal customiza a cor do ambiente. Que mais, Vitor? Outros locais? Nossa, já viu em barco, em piscina, em pub, DJ utilizando também, já veio o DJ pedir para nós, eu quero usar aqui o equipamento
fazer um equipamento que eu possa transportar e fazer modificações e tal, como é que eu posso usar. Então, para essa parte de eventos, vamos dizer, profissionais também, né? A gente já viu bastante uso, assim. Então, uma infinidade O pessoal de já coisas, assim. usou carros alegóricos. Aqui na região a gente tem o Oktoberfest, o pessoal utiliza nos carros, então coloca bastante farol, bastante fita. O Luiz sabe bem, né, Luiz? Mas o pessoal instala bastante ali. Então, sim, tem inúmeros locais para estar utilizando fora do som automotivo. Uhum. Eu já vi, vou falar para vocês que eu já vi em academias também. Academia. Não só a Rítmico 3.0, mas outros produtos da JK também. Mas academia, em casa, pessoas colocando em painéis de televisão ou em gesso, teto de gesso. Pinheiro de Natal, né? Pinheiro de Natal. É uma infinidade de oportunidades que consegue estar instalando aí, né? Tendo a criatividade, a Tendo pessoa a criatividade, coloca onde ela exatamente. quiser, né? E até entrando nisso da pessoa colocar o produto, né, fazer a instalação ali, tem algum suporte também? Tem. Então, hoje a gente, como fábrica, dá todo o suporte para o cliente, desde o conteúdo no YouTube, que ensina como instalar, tirar dúvida, dá dicas. A gente tem o suporte lá na fábrica também, então, tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, pode estar entrando em contato com o pessoal da fábrica, eles vão estar auxiliando. Tem o manual, que o manual é bem completo, ele é bem cheio de informações, de forma bem fácil, com desenhos para ajudar a entender. Tem as redes sociais, então o pessoal sempre traz algum tema, alguma dificuldade, ou até uma caixinha de pergunta. O pessoal tem dificuldade, vai na caixinha de pergunta, coloca a dúvida lá e a gente responde também. Enfim, os próprios vendedores também do Mercado Livre, ou as lojas que receberam treinamento, ou as distribuidoras que têm o conhecimento ou receberam treinamento, eles podem estar auxiliando na utilização do produto. Agora eu queria saber tops curiosidades da Rítmico 3.0. Bom, vamos lá. Primeira curiosidade que a gente pode ver aqui, coisa que pouca gente sabe, né? A gente tem o botão liga e desliga para cada saída, né? Mas se você segurar o botão de cima apenas do power do strobo, ele consegue desligar a central toda. Então, às vezes está com pressa, pode estar clicando só nesse botão aqui que ele já faz o desligamento completo, né? Outra curiosidade que a gente tem é que são, por exemplo, esses efeitos especiais aqui, né? Então, tanto a saída strobo quanto a saída fita, ela tem especial de 1 a 4, né? O que esses especiais são? Quando, por exemplo, assim, deixa eu desligar aqui a saída de strobo para ficar mais fácil de visualizar, né? Então, por exemplo, eu peguei o especial 1 de fita, ele é sempre o primeiro que vem no especial, que são efeitos diferentes, assim, ele sempre é colorido. Então, por exemplo, especial 2, aqui também ele vai trocando de cor, especial 3 também vai trocando de cor e o 4 também. Mas você pode estar colocando o especial e apertando no botão RGB, aí ele vai puxar cores que são pares. Então, por exemplo, assim, há um par de cor que foi escolhido porque a gente achou legal mesmo, que são combinações bacanas, assim, né? Então, o ciano e o rosa, o verde e amarelo, tipo um polícia, assim, né? O azul e vermelho, e o branco e laranja. Isso pode fazer com todas elas. E uma outra coisa legal também que dá para fazer é inverter a direção da saída especial. Então, por exemplo, às vezes você está olhando para um projeto, tem uma fita, sei lá, em pé, você queria que em vez de descer o efeito, eu queria que ele subisse. Então pode estar apertando de volta no número que ela vai inverter a direção daquele efeito, né? Então, por exemplo, agora está indo para lá, apertando de novo, ele volta para cá. Então essa é uma coisa que também é um segredinho aí da central. Na sequência, a gente tem as duas saídas que elas têm padrão de cor específicos, uma para fita e uma para farol, e dá para trocar. Então é possível trocar, se eu quiser botar só farol nas duas saídas, eu consigo trocar, ou só fita eu também consigo trocar. Acho que o terceiro efeito especial, Vitor, seria que é a diferença dos efeitos, né? Então, efeito só para fita e efeito só para farol. Os da fita, eles são mais de percorrer, preencher mesmo, né? O pessoal colocou 10 metros de fita, vai estar sempre preenchido. E o de farol é mais de piscar. Então, a gente considera que a maioria dos casos, o pessoal vai ter de 4 a 8 faróis. Então, são efeitos que combinam com essa quantidade de faróis. Na sequência, a gente pode destacar também que se apertar 2 vezes no botão especial, inverter a direção. A direção, né? Então, ó, tá para um lado, a gente aperta de novo, vai para o outro. Então, também é um diferencial. É um efeito oculto, ele não está escrito aqui e tal, mas tem no manual.
mas às vezes o pessoal não sabe, né? Mas assim, como a gente falou antes, é tudo muito intuitivo, pensando na experiência do usuário. Se ele apertar, ele vai ver alguma coisa acontecer. Ele apertou, a ideia sempre do projeto, desde o início, foi apertou, alguma coisa tem que acontecer. O quinto efeito especial aqui, escondido, seria o modo áudio na fita, o pessoal também tem essa dúvida. Então, por exemplo, eu tô com o strobo ligado e tô com a fita ligada. Eu coloquei o modo áudio aqui no strobo, né? Acho que aqui tem que ter um som mais alto, tem que adaptar com o ambiente. Mas eu consigo também colocar o modo áudio na fita. Como é que eu faço isso? Eu deixo pressionado o botão áudio até acender o LED verde nesse lado aqui. Ou seja, está no modo áudio strobo e modo áudio fita. Eu posso deixar só na fita. Eu posso colocar aqui o strobo piscar e... Ó, se eu bater aqui na central, eu consigo ver piscando a fita. Modo luz direta. Tem aí outra combinação especial. Se eu quiser acender a luz direta aqui no farol, eu acendo. Tem um botãozinho, né? Direct On. Mas eu consigo jogar essa função também para fita. Eu deixo só ele pressionado, então ele também aparece na fita. E dá para desligar o strobo consigo também, desligar o strobo, ó. Então, fica... novamente, o cliente ou ele apertou 2 vezes, deixou apertado, alguma coisa vai ter escondido. Então, esse é a dica, assim, sabe? Explorem o controle de vocês, façam testes, né? Mas acho que aqui a gente está tentando passar as dicas especiais que tem no manual para vocês terem acesso também de forma rápida. Nos sigam lá nas redes sociais, que também a gente está sempre mostrando o produto, né, e possibilidades que tu pode fazer com o Rítmico 3.0. E a gente falou antes, né, de 100 mil combinações, né? Vocês têm planos futuros aí para talvez uma nova geração de Rítmico 3.0? Então, a gente na verdade está sempre anotando o que daria para incluir numa nova versão, assim, né? Com certeza tem lá um caderninho lá bem guardadinho que tem alguns recursos lá que a gente está esperando assim a hora certa de tá incluindo, vendo qual deles que são mais legais, né? E futuramente nada impede de estar saindo alguma nova versão, né? E quem assistiu o podcast até aqui, ou tá vendo esse corte, enfim, deixa aqui a sugestão do que vocês gostariam de ver na Rítmico para a gente estar analisando, né? Tem muito comentário que a gente classifica como legal, importante, a gente faz uma análise, né, Victor? E tem uma coisa que o pessoal pede muito, que seria bem bacana colocar. Enfim, a gente faz o relançamento da Rítmico cada 1, 2 anos, né? E quem sabe no próximo lançamento a gente consiga incluir coisas bem legais aí. Estamos ansiosos já. Não vejo a hora, né? Muito obrigada a todos que ficaram até aqui, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente tá aqui no quadro do AJCast e a gente também vai seguir fazendo ele com novos lançamentos, novos produtos. Vamos estar sempre trazendo aqui as novidades para vocês e relembrando algumas funcionalidades também de produtos que já estão aí há um bom tempo e são muito fortes no mercado. Então deixem o like aí também pra gente e nos sigam nas redes sociais, @AJKSound. E agradecer vocês dois por ter esclarecido várias dúvidas aí, frequências, sobre a Rítmico 3.0. Obrigado por estar conosco aqui. Legal, obrigado pessoal. É um prazer estar aqui falando um pouco dos produtos para vocês e nos sigam nas redes sociais. Obrigado. Gente. Obrigado a quem acompanhou a JCast e até o próximo. Show.